Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 24 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o advogado Sérgio Pardal Freudenthal, que é especialista em direito previdenciário e professor universitário, e também o colega jornalista, membro do Fórum da Cidadania e o dirigente da Associação dos Aposentados da Baixada Santista, Uriel Vilas Boas. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Lei do lixo em Santos fica mais rigorosa. Na Folha de São Paulo, o Tribunal de Contas da União condena 11 executivos da Petrobras por refinaria. No Estadão, TCU responsabiliza a Gabriele e mais 10 por perda em Passadina. No Santa Portal, Copa do Brasil, Corinthians vence Bahia por 3-0 e encaminha a classificação para as oitavas. No site do BocNews, CT altera itinerários de 7 linhas de ônibus. No G1 Santos e região, monitor é preso por estuprar jovem com síndrome de Down. E no portal da UOL, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil sobe e supera a América Latina, mas é o 79º no ranking mundial. Chico. Obrigado, Paula. 8 horas e 6 minutos. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. Enquanto a última pesquisa com relação à sucessão presidencial do Instituto Datafolha aponta como dado mais relevante o empate técnico no segundo turno entre a presidente Dilma Rousseff, candidata do PT, e o candidato do PSDB, senador mineiro Aécio Neves, a última pesquisa do Ibope já mostra um quadro diferente, mostra a vitória da presidente Dilma no segundo turno. De qualquer forma, essas pesquisas, como a de outros institutos também, têm um ponto em comum. Todas sinalizam para a tendência de momento de realização do segundo turno. Dificilmente algum candidato à presidência da República venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Mas essa não é a única informação preocupante para a presidente Dilma, que esperava e espera ganhar a eleição no primeiro turno. Há outros dados também preocupantes. Um deles é apontado pelo próprio Ibope, que é a rejeição muito alta da presidente Dilma, da ordem de 36%. É quase o mesmo índice que ela obtém de intenções de voto. De intenções de voto, ela tem 38% e de rejeição, 36%. Há um outro dado que também deve preocupar o governo, deve preocupar o PT, que é exatamente mostrado pelo Ibope, que aponta que 53% dos consultados por essa última pesquisa opinam que o país está no rumo errado e que precisa de mudanças. No programa de hoje, nós vamos debater essa questão, vamos falar de pesquisas, de sucessão presidencial, das reformas que o país requer, falar de reforma trabalhista, reforma previdenciária, entre outros temas importantes, como, por exemplo, o fator previdenciário, a desaposentação, entre outros aspectos que interessam a todos os cidadãos. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. Uma frente fria chega ao estado de São Paulo e muda o tempo. A previsão é de chuva para quinta e sexta-feira. A temperatura varia entre 14 e 29 graus em Santos. As ondas não passam de 1 metro nas praias da região. Estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque, envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o advogado especialista em direito previdenciário, o professor Sérgio Pardal Freudenthal, e o colega jornalista Uriel Vilas Boas, que é integrante do Fórum da Cidadania e também dirigente da Associação dos Aposentados da Baixada Santista. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Protesto em Guarujá. Professores da Rede Municipal de Ensino reivindicam reajuste salarial de 8%. E apitos, os professores continuaram o protesto nessa manhã em frente ao prédio da Prefeitura de Guarujá. Cadê você? Eu vim aqui pra receber. Todos assinaram a lista de presença para garantir a participação na greve. A manifestação pacífica é contra o índice de 0,5% de reajuste oferecido pela administração. O pedido dos professores é por um aumento de 8%, levando em consideração a alta da inflação. Tudo que a gente conseguiu ao longo desses anos, que faz muito tempo, vai ser perdido nesse momento, entendeu? Porque 0,5% de aumento, até 2,5% P3, é muito pouco. Porque se nos outros 2 anos a prefeita resolver dar mais ou menos esse índice de aumento, o nosso poder aquisitivo foi embora. A gente só quer o índice da inflação, a gente só quer o nosso direito. Atualmente, o município conta com 1.800 professores de 1º ao 9º ano. Ontem, os professores participaram da sessão da Câmara para votar o reajuste. Mas os parlamentares decidiram não avaliar o aumento e criaram uma nova emenda ao projeto. Havia um projeto de lei e esse projeto continha o nosso reajuste anual de 0,5%, mais as adequações nas tabelas, a correção nas tabelas de todo o funcionalismo. A correção das tabelas foi votado, isso foi feito. E agora só nos resta agora aguardar que o Executivo prepare um novo projeto de reajuste anual. A Prefeitura diz que não vai oferecer uma nova proposta aos professores. A justificativa é de que a administração já encaminhou para a Câmara um projeto de aumento para todo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que engloba mais de 140 categorias, e que esse reajuste médio corrigiria a inflação para todos os trabalhadores, não só para os professores. Além do movimento aqui na porta da Prefeitura, alguns manifestantes foram para a Barca e para o Ferry Boat para entregar cartas à população explicando o que está acontecendo durante a greve. Enquanto a paralisação continua, os 40 mil alunos de ensino fundamental da cidade permanecem sem aulas. Muito bem, aí está a reportagem. Realmente 0,5% de reajuste é um negócio meio complicado, principalmente para uma prefeita que a origem é exatamente professora, colega das professoras que estão nesse movimento no município de Guarujá. O impasse está posto e vamos ver se chegamos a um denominador comum. Agora, 0,5% é complicado, não é, professor Pardal? Muito obrigado, bom dia, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço o seu convite, para a gente é sempre uma alegria participar, ainda com o amigo Uriel,
de tanto tempo de luta juntos e tudo. Mas veja, essa é uma brincadeira, né? 0,5%, eu estava dizendo aqui, ela está chamando pro pau, está dizendo, vamos brigar. Só pode ser isso, né? Não entendi. Evidentemente, há uma discussão sobre nível, inflação, o que é, o que não é, mas vamos discutir com uma relação razoável, alguma coisa que você possa pôr na mesa e discutir de verdade. Claro, a greve em si é sempre um grande problema. Porque greve boa é aquela que dá prejuízo para o patrão. Greve de professor dá prejuízo mesmo para os alunos, existe a questão da opinião pública, mas é preciso que a opinião pública cobre de quem tem obrigações, que nesse caso é a prefeita, né? Sim. Bota na mesa alguma coisa que é possível, discuta de verdade, chame os vereadores para discutir antes de fazer o projeto de lei, porque essa foi outra briga. Ainda bem que os vereadores de Guarujá responderam à altura e não colocaram em votação o raio do 0,5%. Mas esse tipo de encrenca é um erro político crasso, né? E vai dar muito problema ainda. Sem dúvida nenhuma. Uriel, você falava agora há pouco que o importante é que questões como essa sejam discutidas na fase da elaboração orçamentária. Bom dia, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, ainda mais discutindo assim com o Pardal, que é um especialista na Previdência e um especialista nos movimentos sociais. O que me preocupa nessa história toda é que a comunidade se sente prejudicada, claro. Tem um filho na escola, a criança vai ter que, ao final, repor as aulas quando os outros colegas estão de férias. Então, o que eu penso que o professor tem que ser um orientador em todos os sentidos, inclusive na questão política. E aí é a questão da participação na discussão dos orçamentos municipais, numa discussão clara, tranquila e que entenda se 0,5% tem justificativa ou não. Nesse aspecto, tem que abrir a discussão, tem que abrir a negociação em alto nível, porque não se trata pura e simplesmente de um troquinho a mais, um troquinho a menos. E é uma situação muito delicada, porque o professorado representa liderança na comunidade. E eu, como sindicalista, evidentemente, defendo a greve no sentido de que é a arma a ser usada pelos trabalhadores. Mas nesse caso aí, que se coloque a questão no debate, na discussão ampla, aberta, transparente, para se encontrar a solução. Um instrumento que o trabalhador detém exatamente para pressionar aqueles que podem modificar essa situação. E, de fato, 0,5%, principalmente para a prefeita Antonieta, professora. Aliás, uma faixa dizia, mostramos agora no VT, quer dizer, se ela, se fosse professora ainda, aceitaria um reajuste de 0,5%. Certamente não aceitaria. Mas, de qualquer forma, o impasse está posto e que se espera que cheguemos a um denominador comum, cheguemos a um bom senso. Agora, professor Sérgio Pardal, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do encontro que o senhor teve recentemente agora com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Praia Grande, no Sindicato dos Químicos, no Congresso. O senhor teve um contato com ele e apresentou alguma reivindicação, professor? Ora, na verdade, nós não nos conhecíamos pessoalmente já, e o Serginho Leite, que é o presidente da Federação dos Químicos, nos convidou a participar e nos apresentou. Depois da palestra do presidente Lula, que foi exemplar, olha, não tenha dúvida, escutar Luiz Inácio Lula da Silva não é um debate tão simples. Foi muito boa a apresentação dele, foi uma grande exposição e, ao final, nós pudemos sentar um pouco e conversar. Evidentemente, o que eu queria conversar com ele é a questão da aposentadoria especial, que é a briga da gente há muito tempo, é a briga bastante generalizada dos trabalhadores que mais sofrem com a sua atividade, seja na área industrial, o Uriel lembra disso muito bem, como na estiva. Então, há uma discussão muito grande sobre a aposentadoria especial. E como eu já disse da outra vez que aqui estivemos, eu estou em 3 frentes de luta nessa condição. Estamos brigando no Supremo Tribunal Federal numa ação sobre a questão do EPI, se o equipamento de proteção individual descaracterizaria ou não. Não, pode descaracterizar, estamos brigando. Lá eu represento o Sindicato dos Metalúrgicos. Completo 25 anos do Sindicato dos Metalúrgicos em setembro desse ano. E, ao mesmo tempo, estamos negociando diretamente com o INSS e o Ministério pelo Sindicato dos Estivadores, com a Federação, com o companheiro Wilton, o companheiro Ney, esse pessoal todo. E, ao mesmo tempo, estamos também discutindo com o Ministério da Previdência as interpretações incorretas que estão custando bastante para o INSS quando deveria, no mínimo, resolver. Vejam, a coisa está hoje de tal forma que de cada 10 aposentadorias especiais que são concedidas pelo INSS, 8 foram judiciais. Isso não pode ser. Isso é prejuízo. 80% judicialmente. Meu Isso, Deus, porque está errada a interpretação que estão fazendo. Por exemplo, a questão da estiva.
O que acontece em relação ao estivador? O estivador não tem, como por exemplo, um torneiro mecânico, trabalha no torno mecânico 25 anos. Para você dizer ao que ele está submetido é fácil. São 97 decibéis todo dia, é aquele produto químico, é o vazamentozinho do benzeno, mas é todo dia a mesma coisa. Não é o trabalho da estiva, não é o trabalho portuário. Eles trabalham na forma de rodízio. Portanto, a sua aposentadoria especial necessita mesmo que se caracterize a associação de agentes nocivos. Por isso é habitual e permanente. Num dia ele está submetido a um tipo de ruído, no outro dia a um produto químico. Eu me lembro bem de uma dessas discussões que nós tivemos em Brasília, o companheiro lá do INSS que estava conosco discutindo disse, vejam, no PPP vocês têm que anotar corretamente qual é o agente nocivo. Se é 97 decibéis, escrevam lá, 97 decibéis. Aí eu levantei a mão e disse, meu amigo, ontem ou hoje? Ele falou, como assim? Eu falei, 97 decibéis era ontem, hoje é 102, amanhã não tem ruído mais, em compensação de produto químico. Ele falou, como? É um sistema de rodízio, amigo, eles vão lá para a parede da estiva e cada dia é um trabalho diferente. Ou seja, a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos é por sua associação e não um sozinho. Bom, eu já cansei de falar isso e eu tinha que falar isso ao companheiro Lula. Eu tinha que falar minimamente essa questão. E o que é que ele te respondeu? Ele disse que eu tenho plena razão e que há um debate acontecendo. Ele sabe disso. Ele sabe que existe uma discussão acontecendo hoje. Veja, em que momento está a discussão dos estivadores? Com muita clareza. Nós conseguimos convencer já o Ministério de que um laudo só representará o porto inteiro. Um laudo técnico sobre condições ambientais do trabalho será a base para todas as categorias que atuam no porto. Segundo lugar, essa é mais importante, conseguimos convencer o Ministério de que a redação do PPP de cada categoria é homogênea. O que eu estou dizendo é o seguinte, João, Pedro, Paulo ou Joaquim são estivadores, o seu PPP será igualzinho, só o que muda é a data do ingresso na estiva. E isso é problema, claro. É diferentemente daquele torneiro mecânico que está naquele torno o tempo inteiro e você escreve o torno que ele trabalha, de marca tal, funciona assim. É diferente do que é o estivador. Claro. Então, esse é o grande debate. Nós estamos no ponto principal dele. O que está faltando agora é conseguirmos realizar o laudo técnico. Estamos em negociação com engenheiros, com gente que trabalha na área. A Fundacentro tem nos dado muito apoio. E importante, veja, Chico, é importante contar para todo mundo. A Fundacentro está de volta a Santos. As negociações foram amplas, o movimento sindical exigiu. E é uma coisa importante, porque, veja, é preciso a unidade dos trabalhadores. E a unidade dos trabalhadores não se faz, por exemplo, com centrais sindicais. As centrais sindicais são diferenciadas. O que unifica os trabalhadores é a reivindicação, é a luta. Então, por exemplo, a Fundacentro, o apoio da Fundacentro pela ótica dos trabalhadores, com certeza unifica o movimento sindical da região. E a Fundacentro, pelas informações, vai funcionar exatamente ali na Avenida Ana Costa. Isso mesmo. Na esquina com a Rua Lucas Fortunato, onde funcionou no passado uma concessionária de veículos. Importantíssima a volta da Fundacentro para Santos. Não lhe parece, Uriel? E nós participamos dessa briga, dessa luta, porque o que nós temos que definitivamente entender que o movimento sindical não pode, pura e simplesmente, tratar de questões pontuais. Nós precisamos tratar de questões amplas, com ampla participação, e certas reivindicações ultrapassam limites político-partidários. Não é? Então, que a gente, e o Pardal coloca com muita clareza essa questão das centrais sindicais, porque nós entendemos que essas questões têm a área política, quando a gente fala na mobilização e motivação dos trabalhadores, e tem a área técnica, que é a sustentação dos argumentos e a apresentação dos argumentos que justificam o atendimento dessa reivindicação. E eu me sinto assim, embora advogado também, eu me sinto assim um tanto preocupado quando a gente leva essa questão para ser discutida no judiciário. Porque o judiciário não tem tempo, não tem prazo, o juiz, cada juiz tem uma interpretação. Essa questão tem que ser discutida de forma tranquila, sossegada, mas definitiva e sem demora. Porque o grande argumento a ser colocado aí são tudo isso que o Pardal falou, não tem uma resposta. E isso, essa protelação é que leva a essas situações. A vinda para Santos por parte da Fundacentro
tem que repercutir também no Rio de Janeiro, tem que repercutir onde tem todos os portos, onde tem todas as grandes empresas, mas também onde não tem empresa de grande porte. O que a gente quer, sim, é que haja toda uma elaboração de um trabalho unificado para a gente encontrar soluções que são importantes para o movimento sindical. Nesse sentido, eu gostaria de colocar você ao pardal também, a importância, se é que vocês consideram como necessária, por exemplo, as reformas trabalhista e previdenciária. Você julga isso como necessário ou absolutamente hoje nós precisamos mais de gestão do que propriamente de uma reforma? Bem, eu diria que o movimento sindical tem isso como um grande desafio, porque nós não podemos interpretar o movimento sindical pura e simplesmente através das discussões de campanhas salariais anuais. Claro. O que nós temos, quando a gente volta na história, a nossa CLT foi colocada em 1943, sim. A Previdência em 1943. De lá para cá, qual foi o projeto apresentado pelo movimento sindical num conjunto? Eu entendo que a CLT precisa ser discutida sim, mas nós não podemos pura e simplesmente, enquanto movimento sindical, receber projetos para discuti-los. Nós queremos discutir em conjunto essa elaboração e nós temos que nos preparar para isso, porque a questão, como eu insisto, é técnica e política. E nós não podemos pura e simplesmente, se você fizer uma avaliação, toda modificação que foi feita na CLT tomou como base algum artifício legal utilizado pela classe empresarial. Tem muita situação que você teve uma conquista e a classe empresarial foi conseguindo modificações. Então, o que o movimento sindical precisa entender isso como desafio é exatamente isso, é ter proposta para ser debatida. Vê como necessária essas reformas? Bom, vamos... Pardal. Veja, considerando que a CLT é inspirada na Carta del Lavoro, enfim... A dinâmica do mundo sempre faz transformações, sim. Mas a coisa não é tão simples. Primeiro, o Uriel tem toda a razão quando levanta a questão técnica. Eu sou um técnico da área sindical, a minha vida é na área sindical. Não é? Eu profissionalmente estou nos sindicatos, mas não sou sindicalista, nunca fui dirigente sindical. Então, a minha área técnica... Mas deveria ser dos advogados, viu? Eu acho que não sou tão representativo assim dos advogados. Acho que essa é uma discussão bem complicada. Mas o que acontece? Quando eu falo na reforma trabalhista, na reforma previdenciária, é bom começar a tomar cuidado. Não vamos esquecer que no final da década de 90, com o neoliberalismo fortíssimo, o direito social foi vilipendiado, arrebentado no mundo todo. Então, problemas demais já tivemos quando começa a historinha das reformas. Por exemplo, na área trabalhista, é insustentável a brincadeirinha do negociado deve ser superior ao legislado. Já escutou essa historinha? Sim. Isso é conversa para boi dormir, não é? Para com isso. Se eu for admitir que o negociado pode ser superior ao legislado, daqui a pouco vai ter gente negociando o trabalho pelo uniforme comida. Como é que chama? Escravidão. Então, não é bem assim. Vamos tomar cuidado. É preciso ter suportes. O direito do trabalho existe exatamente para não haver o rompimento e o caos social. É para isso que tem direito do trabalho, não é para outras coisas. No campo previdenciário, a coisa corre no mesmo sentido. Por exemplo, falam, não, daqui a 10 anos, 20 anos vai precisar de reforma de novo, a Previdência está acabada. Primeiro lugar, vamos falar sério, é mentira, pessoal. A Previdência não está acabada porcaria nenhuma. Peguem o trabalho da Anfip, da gloriosa Anfip, que é dos fiscais da Previdência, e deem uma lidinha no que está escrito lá. Na verdade, quando se fala em seguridade social, fala-se em previdência, saúde e assistência social. E aí, meu povo, saúde e assistência é obrigação do Estado, tá? Só previdência é de caráter contributivo. Então começa aí a brincadeira. Não é verdade que está afundada, logo de cara. Segundo lugar, quando nós falamos das necessidades do seguro social, porque é uma coisa bem simples, né? No mundo todo o povo fica falando, sabe qual é o problema? É que o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo. Onde já se viu, fica vivo um tempão já aposentado. Pior ainda, hein? Fez menos filhos. Quer viver mais tempo e fez menos filho para botar para trabalhar, para sustentar o sistema. Opa, parar com isso, pessoal. Viver mais tempo e fazer menos filho é avanço. É para comemorar, não é? Claro, longevidade e controle de natalidade é a melhora do mundo, pô. Sem dúvida. Principalmente o que acontece? No Brasil. Acontece que o seguro social fica mais caro. É verdade. É verdade, pessoal. O seguro social fica mais caro. Quem deve pagar por isso? Aí é o problema. Para mim, deve pagar por isso quem tem mais.
e não quem tem menos. Eu não posso mandar o trabalhador trabalhar mais tempo, porque se eu fizer isso, Chico, sabe o que vai acontecer? Não tem mercado de trabalho. Veja, a questão da estiva, uma coisa bem rapidinha. O TST resolveu que o estivador, já que o cara que trabalha numa empresa comum não tem mais que rescindir o contrato para se aposentar, o estivador que aposenta na comum pode continuar no ógimo, trabalhando. Daqui a pouco, meu amigo, você vai ter um estivador lá de 82 anos de idade, disputando com o trabalhador da ativa e comprometendo a segurança do porto. Para resolver isso, conceda-se a aposentadoria especial que não permite que ele continue trabalhando em condição especial, pô. Sabe, essas são as discussões. Com proventos dignos, né? Claro. Com proventos dignos, que é o que se espera. Eu vou pedir a licença do Pardal, também do Uriel, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida debatendo todos esses temas importantes para todos os cidadãos. Voltamos já com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Segunda fase do Campeonato Paulista. A Portuguesa Santista lutando por uma vaga na final. Acompanhe a classificação e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Unisanta. Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de julho, recebendo hoje com muito prazer o advogado especialista em direito previdenciário, professor Sérgio Pardal Freudenthal, e também o colega jornalista Uriel Vilas Boas, que é dirigente do Movimento de Aposentados da Baixada Santista e integrante do Fórum da Cidadania. E agora, neste bloco, professor Sérgio Pardal, Uriel, nós temos perguntas de cidadãos, de pessoas que querem questionar o professor Sérgio Pardal, especialista em direito previdenciário, a respeito de dúvidas que os cidadãos apresentam. Vamos ver o VT, por favor. Oi, meu nome é Gabriel e eu já trabalho de forma autônoma e gostaria de saber quando que eu preciso me preocupar com a aposentadoria. Quando é que ele deve se preocupar com a aposentadoria? Você deve começar a se preocupar com a sua aposentadoria no primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho que você começou a trabalhar, você tem que começar a se preocupar. Lembre de uma coisa muito importante. Hoje, a média para qualquer benefício é dos maiores salários que representem 80% de toda a vida laboral do cara, de julho de 94 até o fim. Então você imagina, é aquela historinha, o cara começou a trabalhar em julho de 94, aposenta em julho de 2024, vai contar 24 anos de contribuição para fazer a média. Por isso, pessoal, não tenham dúvida, devem contribuir com certeza próximo daquilo que estão ganhando. Se você é autônomo, tira R$2.000 todo mês, se aperta, meu amigo, mas paga 400 de INSS, porque é a saída que você pode. Muito bem. Temos mais uma pergunta também de cidadãos ao professor Sérgio Pardal. Por favor, vamos colocar o VT. É Vânia, moro aqui em Santos, e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é necessário para requerer uma aposentadoria? É a Vânia. Olha, Vânia, as aposentadorias voluntárias, que é a que você está pedindo, é idade ou tempo de contribuição. Evidentemente, por idade, você tem direito a mulher com 60 anos, o homem com 65, e tem que comprovar o mínimo de 15 anos de contribuição.
Por tempo de contribuição, é 30 anos para a mulher, 35 para o homem, com qualquer idade. Tem que provar o tempo de contribuição. Ou seja, é carteira de trabalho, carnezinho, essas coisas que você precisa. Ligar 135, agendar o dia e ir lá requerer sua aposentadoria. Muito bem. Temos mais uma pergunta, professor Sérgio Pardal, de mais um cidadão, mais um telespectador. Por favor, vamos colocar no ar. Meu nome é José Soares da Silva, sou morador de Santos, me aposento daqui 2 anos pela Previdência Privada e daqui 1 ano pelo INSS. Qual seria a melhor opção das duas? Previdência privada ou previdência social? Pergunta o Soares. Olha, pessoal, eles não são contra um ou outro, não. Na verdade, a previdência pública é exatamente a necessária. Para quem ganha até o limite, 4.390, é a previdência pública, é INSS mesmo. Lembrem-se sempre, previdência privada não paga benefício decorrente de sinistro. Pensão por morte, essas coisas, previdência privada não paga. Ela paga o benefício com data certa. Agora, quem ganha mais do que 4.390, não tenha dúvida, faça também a sua previdência privada, que irá complementar a sua renda e permitir que você se aposente de verdade. Porque aposentar de verdade, Chico, é retirar-se para os seus aposentos, entendeu? Parar de trabalhar. Agora, professor Sérgio Pardal, temos mais uma pergunta que foi encaminhada pelo Silvio, do Rio Branco. Um abraço ao Silvio, muito obrigado pela participação. Ele pergunta o seguinte: se não é possível se pensar na aposentadoria por idade aos 60 anos, ao invés dos 65? Olha, é complicado, é complicado. A aposentadoria por idade, há muito tempo, ela está em 60 anos para a mulher, 65 para o homem. O que eles querem de verdade, eles, os neoliberais, primeiro é equiparar, botar a mulher para 65 também, porque dizem que ela vive mais tempo, aquelas bobagens. E em segundo lugar, eles queriam jogar para 70 anos. Veja, na Alemanha, por exemplo, a aposentadoria que era aos 62, foi para os 65, está em 67 e vai para 71. Então, é difícil conseguir essa redução. Agora, importante você saber que, por exemplo, o trabalhador rural, esse sim, aposenta antecipadamente, com 5 anos a menos. E mais, agora os deficientes que conseguem estar no mercado de trabalho também se aposentam por idade com 5 anos a menos, 60 anos o homem e 55 a mulher. Aí os esclarecimentos, portanto, professor Pardal. Uriel, você queria fazer um comentário, por favor? Sim, queria comentar o seguinte, quando nós estamos discutindo a questão da aposentadoria, nós não estamos nos referindo apenas e tão somente ao Brasil. O Pardal acabou de citar a Alemanha. Eu participei de um congresso no mês de fevereiro, em Barcelona, na Espanha, onde reunimos sindicalistas de muitas partes do mundo, inclusive Estados Unidos, Alemanha, Espanha e assim por diante, China, Japão. E ali se notou claramente a preocupação dos trabalhadores em relação à questão da previdência. Porque existe a previdência social no sentido Estado, mas existe a previdência privada. No Brasil, por exemplo, como você mencionou, uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. Se ele se aposenta, é 4.390, o teto que ele vai receber. Mas, ao mesmo tempo, eu colocaria que não são todas as pessoas que conseguem receber esse teto. O mecanismo... Sem contar o fator previdenciário, né, que vai incidir aí. Porque o mecanismo utilizado para os cálculos geralmente dá sempre um... E além do que... Hoje não é possível atingir o teto pela média. E mais Só ainda... chega ao teto quem tem algum acréscimo, 25% de grande invalidez, alguma coisa assim. E essa diferença entre a previdência privada e a previdência social. Em que sentido? A previdência privada calcula quanto você vai receber e a quanto você tem que contribuir desde o início da sua carreira. Ao passo que a previdência social, a pessoa começa ganhando salário mínimo, 2 salários, piso e assim por diante. Quando chegar na hora do cálculo, quando ele completar o tempo suficiente, não atinge o teto, coisa raríssima aconteceu o teto, não é? Então é uma situação, por isso que eu digo, da necessidade do movimento sindical não se limitar a ficar solicitando momentos, mas nós temos que ter um projeto nosso, a argumentação que você coloca em relação aos estivadores, nós temos que pensar em profissionais competentes, vinculados ao movimento sindical, para nós discutirmos no mesmo patamar com o governo, no mesmo patamar com a classe empresarial, buscando mecanismos também de cobertura da questão previdenciária. Só complementando, há um detalhe importante. Há não muito tempo atrás,
a média do brasileiro viver 60, 58, né? Hoje já está chegando a 80, 90 anos. E esse pessoal vai ter que continuar recebendo a Previdência. Então nós temos que pensar nisso, no pré-sal, no faturamento da empresa. Nós temos que trabalhar de tal forma que a Previdência tenha sustentação para não ficarmos daqui a pouco ganhando todo mundo um salário mínimo. Mesmo porque o salário mínimo nosso é deturpado, não é o salário mínimo constitucional que determina o valor que você tem que receber para sustentar a si e a família. E já está bem melhor do que já foi. Já está bem melhor, sem dúvida alguma. Mas, Pardal, veja, você falou agora em 4.390, o teto é uma peça de ficção, porque ninguém chega. Ninguém chega lá. Não. Chega lá, por exemplo, um cara que aposenta por invalidez e tem 25%, ele pode atingir o teto. Alguém que é uma pensionista e que o valor do marido, por uma questão anterior. Agora, veja, quando se fala em fator previdenciário, os trabalhadores estão esquecendo a média. E eu tenho falado muito sobre isso. A média só vai se sentir a violência dessa nova média com o passar do tempo. Porque quanto mais o tempo passa, maior fica o número de fatores que vão compor a média. E aquela história, olha, uma coisa que me irritou profundamente, eu briguei com todos os governos por isso, tá? Todos eles falaram a mesma coisa e eu briguei. Não, nós vamos mudar a média, porque os 36 últimos meses é prejudicial ao trabalhador. E vieram, não vou dizer quem, para não tocar em nada, mas a conversa foi bem simples há muito tempo já. Não, porque a condição de melhorar é fazer uma média da vida inteira. Aí eu fico invocado. Em primeiro lugar, é possível, sim, que o trabalhador brasileiro, no final da sua vida laboral, esteja ganhando menos. Sabe quando? Quando ele não tem qualificação profissional e depende da força do braço. Consequentemente, pode acontecer mesmo. Depois de tanto tempo de trabalho, ele tem menos força, está ganhando menos. Só tem um probleminha. Esse trabalhador não está vinculado à Previdência. Ou ele é subempregado ou está desempregado nessas condições. Então, não paga a Previdência, não participa. Não se aposenta por tempo de contribuição. Se aposenta, quando muito, por idade, porque não consegue somar. Ou seja, quem se aposenta por tempo de contribuição é o batalhador, é aquele que começou de office boy, fez a sua escolinha, entrou na faculdade, cresceu na vida. E na hora de se aposentar, o começo da sua vida laboral vai lhe arrebentar a média. Não é possível. A média não poderia ser de 80% da vida laboral. Eu me lembro bem, quando um ministro disse, não, mas é melhor para o trabalhador. Eu falei, olha, se a proposta é melhorar para o trabalhador, por que não faz a média de 20% das contribuições dele, não é? Veja, de 30 anos de contribuição, achar 6 aninhos de vacas gordas é muito mais fácil do que achar 24 anos de contribuição alta. Não tem cabimento. Mas eu queria acrescentar um detalhe interessante. Nós estamos discutindo, eu vou me aposentar e quero saber quanto eu vou receber de aposentadoria. No início, é o primeiro, possível, claro. Não é? Porque quando eu estou na ativa, eu estou trabalhando, eu tenho a campanha salarial anual e vou brigar, como os professores lá do Guarujá, por um reajuste, né, a cada ano. Depois que eu me aposento, eu fico esperando que as determinações venham de cima. Então eu posso me aposentar com o teto, como se colocou aqui, 4.390, no primeiro ano. No ano seguinte, o reajuste será de quanto? E em seguida. Então nós temos que analisar, e isso é um debate, é uma batalha que nós estamos fazendo aqui no movimento de aposentado e pensionista da Baixada, que o aposentado também tem que interferir na elaboração do orçamento federal, de modo a que no mês de janeiro do ano seguinte nós tenhamos um reajuste que nós reivindicamos. Porque senão nós teremos, e a tendência é essa, reduzir cada vez mais, embora o salário mínimo esteja sendo muito bem corrigido, mas a aposentadoria não está sendo. Mas por quê? Porque o trabalhador tem que batalhar sempre, reclamar sempre, reivindicar sempre. Agora, na esteira dessa discussão, surge sempre a tese jurídica da desaposentação. É uma tese jurídica, professor Sérgio Pardal, que vem crescendo nos meios jurídicos, mas ainda não é lei. Seria importante que fosse transformada em lei? Como é que o senhor vê essa questão? Pior do que não ser lei ainda, não tem decisão do tribunal. Vamos rapidinho entender o que aconteceu. Coisa bem simples. Até 91, para você poder se aposentar, você primeiro ia na empresa e se desligava. Pegava a carta de desligamento da empresa empregadora. Sim. Em 91 isso acabou. Todo mundo comemorou, menos eu. Eu falei, não, isso é bobagem. Vejam, aposentar-se com a rescisão de contrato pode ser doído, mas efetivamente faz com que você lute para que a aposentadoria lhe sustente.
Não é verdade? Afinal de contas, você teve que rescindir o contrato para se aposentar. Bom, isso acabou ali, começou a bagunça geral. Em segundo lugar, em 93, terminou o chamado pecúlio. O que é pecúlio? Simples. Eu já estou aposentado, volto a trabalhar. Eu vou poder me aposentar de novo? Claro que não, né? Nenhum sistema pode pagar para o mesmo sujeito 2 vezes a sua aposentadoria. Não sustenta, não é possível. Bom, se eu não posso me aposentar de novo, e as contribuições? Não tem problema. A contribuição do patrão ficava e a contribuição do trabalhador era devolvida com juros e correção monetária. Chamava pecúlio, era uma poupancinha bacana. Isso acabou em 93 e aí começou a briga. Num primeiro momento, nós, advogados, tentamos recuperar a contribuição perdida. Dissemos, é contribuição indevida. Eu estou contribuindo para não ter direito a nada, eu quero de volta. Ou seja, tentamos o pecúlio de forma transversa. Acontece que isso caiu no campo tributário e nós perdemos. No campo tributário é difícil ganhar. Então veio a ideia da desaposentação. Opa, se eu continuei trabalhando e contribuindo e hoje eu teria direito a um benefício melhor, eu não posso receber 2, claro. Então eu abro mão do meu benefício anterior para poder receber o mais favorável que eu tenho direito hoje. É justo, não é? Isso não tem previsão legal. Não tendo previsão na lei, evidentemente o INSS nem discute no administrativo. Você tem que entrar direto com um advogado e requerer judicialmente. Bom, no Supremo Tribunal Federal isso está parado. O Supremo já decidiu o seguinte, renunciar ao benefício pior para pegar o melhor você pode. O que eles estão batendo cabeça é se você teria que devolver o dinheiro que recebeu no primeiro benefício. Isso é uma estupidez. Não pode por 3 razões. Como é que o cidadão... Não pode, por 3 razões básicas. Número 1, você recebeu porque era seu legítimo e legal direito. Você completou as exigências, requereu o benefício e o recebeu. Não tem fraude, não tem erro, tá? Segundo lugar, o novo benefício que você quer em substituição ao antigo é porque você continuou contribuindo, continuou botando dinheiro lá. Então, completou novas exigências. Em terceiro lugar, vamos lembrar de uma coisa? A aposentadoria é um crédito de natureza alimentar. Consequentemente, depois que foi cumprido, não dá para devolver. Não tem como devolver. Não é possível. Não tem sentido. Muito bem. Professor, peço a licença, Uriel, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 24 de julho, recebendo hoje, com muito prazer, o professor Sérgio Pardal Freudenthal, advogado, especialista em direito previdenciário, e o colega jornalista Uriel Vilas Boas, integrante do Fórum da Cidadania e dirigente do movimento de aposentados da Baixada Santista. E falávamos no bloco anterior, Uriel, em desaposentação. Você se aposentou em 93, mas trabalhou até 2007. Você requeriu a desaposentação? Não, eu requeri a devolução, né, desse dinheiro que foi recolhido. E, lamentavelmente, e aí o judiciário recebe muito processo e é uma situação muito complexa e não tem solução. Então, eu não sou favorável à chamada desaposentação, não. Eu quero o dinheiro de volta, quero o meu pecúlio, porque eu contribuí para isso. E, ao mesmo tempo, fico preocupado que essa situação, a Previdência, ela é tripartite, a direção. É governo, o trabalhador e o empresário.
No entanto, nós não conseguimos discutir essas questões todas e somos obrigados a recorrer ao judiciário. E isso é muito ruim. Essa desaposentação, a meu ver, eu não acho favorável. E curioso que há uma interpretação também, eu gostaria que o Pardal até explicasse melhor, é que você transformar esse dinheiro desse pecúlio numa nova aposentadoria. Mas aí entra a questão da devolução que o tribunal está exigindo. Não está exigindo ainda, está tentando decidir o que se fará. Mas o problema, Uriel, não é exatamente isso. O problema é, quando você está discutindo o retorno da sua contribuição, a ação que você entrou foi para devolver a contribuição, ou seja, uma forma de pecúlio como era antes. Cai no campo tributário. E no campo tributário, meu amigo, os tribunais são terríveis. Os tribunais acham que, em dúbio, pro società. No caso de dúvida, decide para eles, para o INSS, que é mais favorável. E a gente saiu perdendo todas. Perdemos todas, Uriel. As questões que nós requeremos, a devolução da contribuição por ser contribuição indevida, perdemos todas. Por isso veio a desaposentação. Se você falar como se faz na lei, evidentemente que o pecúlio, esse que você quer receber, ele é mais justo. Vamos pegar um exemplo. Petroquímico aposentou-se e comprou um táxi. Tudo bem? Ele está aposentado ganhando lá R$ 3.800. Ele comprou um táxi, para dirigir o táxi ele tem que contribuir para o INSS. Sim. Vai contribuir sobre quanto? Salário mínimo, claro. O que vai pagar mais? Já está aposentado mesmo. Ou seja, desaposentar-se para ele não vale nunca. Ele está pagando o salário mínimo. Agora, justo seria que lhe fosse devolvido. E ó, pessoal, para quem defende a solidariedade, para quem diz que a contribuição é solidária, eu só quero ressaltar uma coisinha. O do patrão fica, viu? Viu, Uriel? O tempo que você continuou trabalhando na Uzi Minas, a sua parte seria devolvida como pecúlio. A parte que a dona Cosipa pagou fica. Essa é a solidariedade. É a contribuição patronal que deve ficar. A contribuição do peão, tem que ser devolvida. Então, essas são discussões bem claras. Acontece que quando essas mudanças ocorreram, havia o foco neoliberal. E a discussão foi essa, não, tem que poupar dinheiro, poupar dinheiro. Então o seu Itamar foi lá com a medida provisória e chapou o fim do pecúlio. Agora, a discussão é que isso não representa, evidentemente, o que nós conseguimos na Constituição Cidadã de 1988. Vejam, assistência social e saúde é problema do Estado, então não é mediante contribuição. Até só para lembrar, lembrem que até 88, para ser atendido no INAMPS, tinha que ser carteira assinada. Sim. Sem carteira assinada, ala dos indigentes. Então, é importante lembrar que isso morreu, isso acabou. O que é justo, o que é correto. Agora, o que é contributivo, o que é o previdenciário, é uma situação diferente. Por exemplo, o regime brasileiro é o chamado regime de repartição. Então, o que entra de contribuição do mês é o que sustentaria o pagamento dos benefícios. Lá em cima, no Planalto, aquela tecnocracia que não sai de lá, diz que hoje o que existe mesmo é capitalização virtual, entendeu? 80% da sua vida laboral será contabilizado pelas suas contribuições. Então, essa capitalização virtual é punição para quem começa por baixo. Claro. Bacana dessa média é para quem contribui a vida inteira no salário mínimo, não tem problema, é salário mínimo. Ou para aquele que começa a trabalhar já pagando no teto. Para esse é bacana. Para quem sua a vida para melhorar. E, vamos falar sério, o povo brasileiro, que eu saiba, continua crescendo na vida, brigando por isso, estudando, trabalhando mais, fazendo cursos. A gente não acredita no povo? Eu acredito nos trabalhadores. Quer dizer que dos 35 anos que você tem de contribuição, 24 anos desse período que são calculados. Se forem 35, só 7 que abate, 28 conta. Veja só. 35 anos, pessoal, 20% de 35 são só 7 anos. Então, de 35 anos de contribuição, eu vou abater os 7 anos que são menores. Você está brincando comigo? Não, é verdade, pessoal, é verdade. É que como essa média começa em julho de 94, nesse momento não se sentiu tanto ainda. Mas vai sentir, pessoal. Essa média é muito ruim. E o pior de tudo, sabe o que é? É que não se mudando com rapidez, não será possível mudar nunca mais. Quando isso estiver consolidado e estabilizado para todo o povo, acabou. Você não consegue recuar mais. E vocês acreditam nessa mudança, incluindo-se aí, por exemplo, o fim do fator previdenciário? Aí eu colocaria a seguinte situação. Se você analisar a Previdência, aí vamos voltar de 43 até agora, todos os governos que passaram, a Previdência sempre ficou separada porque ela discute não as questões sociais,
questões econômicas. E, nesse ponto, o movimento sindical precisa entender esse processo e participar. Porque você pode criticar todos os governos, Dilma, Lula, FHC, Itamar e assim por diante. A Previdência não teve mudanças radicais em termos sociais, se a gente analisar sob esse prisma, porque a pessoa que lida com a Previdência estatal, quem trabalha lá, ele analisa o aspecto econômico, né? Aspecto de finanças. Só uma coisa, E eu queria só complementar, dizendo que nós estamos discutindo, aqui no Movimento de Aposentado e Pensionista, teremos até uma reunião amanhã às 9h30, avaliando que não basta tão somente você fazer agitação, movimentação de rua, ou gritar, nós precisamos nos fundamentar. E discutindo, inclusive, com os parlamentares, né, de cada estado, de cada local, para que a gente possa fazer uma política ampla, geral e irrestrita, aberta, transparente e que tenha sustentação financeira e sustentação social. Então, amanhã às 9h30 estaremos lá nos concertadores, e estou convidando o Pardal, lá na Lucas Fortunato 107, nós estamos chamando o movimento sindical, movimento de aposentados, os departamentos e associações e também as centrais sindicais. E esse trabalho nós estamos fazendo a nível nacional e, como eu falei, vai ter repercussão internacional também, porque essa luta não está restrita tão somente ao Brasil. Nós estamos discutindo numa amplitude muito grande e, insisto, não apenas no discurso, na prática. Só uma coisinha. Só não esqueça de uma coisa, você tem toda a razão, é preciso puxar o movimento sindical outra vez para a atividade, mas não esqueça que tem uma razoável história do movimento sindical relacionado à Previdência. Sempre é bom lembrar, nós tivemos os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que eram por categorias, e em 1960, com a Lei Orgânica da Previdência, com a Lopes, que foi uma luta efetivamente do movimento sindical, nós tivemos a participação dos trabalhadores. Então, claro, de 60 a 64, 4 aninhos só. Mas, efetivamente, ali, os trabalhadores participaram da administração dos seus bens. E foi muito proveitoso, foi muito avançado. Acontece que entre 64 e 67, quando acontece a unificação no chamado NPS, aconteceu um pequeno acidente de percurso, né? Um tal de golpe militar, golpe civil-militar, como chamam hoje. E, evidentemente, aquilo foi para as cucuia. Então, o grande problema é esse. O movimento sindical até tem história, sim, na Previdência, mas de uma forma restrita, porque tivemos a interrupção do campo democrático. Então é preciso que o movimento sindical retome a luta da questão previdenciária, especificamente cada um no seu trabalho em geral, mas buscando a composição generalizada que deve ser o regime geral. E uma luta geral, que é a questão do fator previdenciário, que hoje pega de 10% a 15% dos proventos dos aposentados. A questão do FP, Chico, só rapidinho. A Anfip já mostrou que a poupança que o FP faz para o Ministério da Previdência, para o INSS, é porcaria, é ridículo. Ou seja, vamos tirar essa porcaria, vamos rediscutir o que quiser, mas o fator previdenciário é incabível, tem que varrer esse negócio com rapidez. Porque é a punição ao trabalhador aposentado, que perde de 10% a 15%, mais ou menos isso, né? Depende da idade, é aquela brincadeira. O FP, o fator previdenciário, é uma formuleta que leva em conta o tempo de contribuição, a idade do sujeito e divide pela expectativa de sobrevida. Aí é um monstro mesmo, é Frankenstein, porque a expectativa de sobrevida... Aumenta todo ano? Muda todo ano, imagina você, o FP é um negócio que todo ano muda. Uma loucura, rasga esse negócio, joga fora essa porcaria, pelo amor de Deus. É o que se espera, por exemplo, do novo governo, do novo Congresso Nacional, que medidas, essas sim, medidas efetivas em favor da população. Senhores, nós teríamos muito a conversar, mas sabem, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Muito obrigado, professor Sérgio Pardal, Freudenthal, mais uma vez, pelos esclarecimentos, pela aula aqui sobre Previdência. É um prazer sempre estar com você, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Sérgio Pardal, Freudenthal. Muito obrigado, Uriel Vilas Boas, e chamando para a reunião de amanhã, 9h30, no Sindicato dos Concertadores. Perfeitamente, estaremos lá, porque nós não podemos perder essa perspectiva de participar dessa luta. Sem dúvida nenhuma. Fica aí, portanto, o convite do Uriel Vilas Boas. Agradeço a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe, pela atenção, pela audiência, inclusive você, telespectador. Compareça, participe amanhã, você aposentado, desse encontro no Sindicato dos Concertadores. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.